Oi pessoal, eu sou o Cláudio e hoje a gente vai conversar aqui no Instantâneo sobre dilatação de líquidos. A diferença básica de um líquido para um sólido é que o sólido tem um formato definido e o líquido não. Claro que isso está relacionado com as ligações intermoleculares que constituem o líquido e o sólido. Só que na hora da dilatação, a gente precisa levar isso em consideração. Um sólido, como ele tem formato definido, a gente pode medir essas dimensões. Já um líquido, ele só tem volume definido. Então não faz sentido falar em dilatação superficial ou dilatação linear para o líquido. Líquido só tem dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica vai ser determinada da mesma maneira. ΔV é V0, gama ΔT. Não esquece que se eu quero saber o volume final, eu vou pegar o volume inicial e vou somar com a dilatação. Uma diferença básica entre a dilatação do líquido e a dilatação do sólido é justamente o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação dos sólidos é da ordem de 10 na menos 5, 10 na menos 6, bem pequeno. Já os líquidos também têm um coeficiente pequeno, mas não tão pequeno. O coeficiente de dilatação de um líquido vai ser 10 na menos 3, 10 na menos 4. Isso quer dizer que um líquido, em regra geral, tende sempre a dilatar mais do que um sólido. Outro problema, como é que eu vou medir o volume de um líquido enquanto ele está dilatando? Eu preciso aquecer esse líquido e preciso medir o seu volume. Toda vez que eu aqueço o recipiente e o líquido que o contém, ambos dilatam. Isso quer dizer que eu preciso sempre contemplar a dilatação do recipiente quando eu estiver avaliando a dilatação de um líquido. Dessa forma, a gente pode imaginar o seguinte exemplo. Imagina um recipiente que contém um líquido, até um certo nível. Quando eu aqueço o conjunto, tanto o líquido quanto o recipiente dilatam. Essa parte do volume do líquido que aparece dilatada, esse aumento do nível, a gente vai chamar de dilatação aparente do líquido. Essa dilatação é o quanto o líquido dilatou a mais do que o recipiente que está contendo esse líquido. Nota que aqui a gente também tem sinalizada a dilatação do recipiente. A dilatação real do líquido vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. A relação, então, de variações de volume é aquela. Variação volumétrica real é a variação aparente mais a variação do recipiente. Essa mesma relação vale para os coeficientes de dilatação. O coeficiente de dilatação real de um líquido é o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Alguns líquidos apresentam uma anomalia na sua dilatação. A mais notável é a anomalia da água, porque ela acontece num intervalo de temperatura que a gente consegue no dia a dia. A água, a 4 graus Celsius, inverte o seu comportamento de dilatação. Como assim? Dá uma olhada no gráfico. À medida que a temperatura da água vai diminuindo, até chegar a 4 graus Celsius, o seu volume vai diminuindo também. A partir de 4 graus Celsius, as moléculas da água começam a se organizar para montar o retículo cristalino que elas vão formar no estado sólido. Nesse momento, em vez da água diminuir o seu volume, ela passa a aumentar. Claro que não é um aumento grande, é um aumento que vai acontecer na terceira casa, quarta casa depois da vírgula, mínimo. Mas ele é suficiente para criar uma série de fenômenos que são muito importantes. Então a gente nota que a 4 graus Celsius nós temos o menor volume para uma amostra de água. Lembrando um pouquinho sobre densidade, que é a razão entre massa e volume, nós notamos que quando o volume é mínimo, a densidade é máxima. A gente pode dizer que a densidade da água é máxima a 4 graus Celsius. Não existe água mais densa do que a água a 4 graus Celsius. À medida que a água vai perdendo calor, a parte de cima do lago congela. O gelo não é um bom condutor de calor e impede que o restante da água continue a perder calor. Assim, congela a parte de cima do lago e não congela a parte de baixo, mantendo a vida que tem lá dentro do lago.
Quando se pesquisam planetas onde pode ou não haver vida, uma das coisas que se busca é justamente a água no estado líquido. Com essa propriedade da água, mesmo que a amplitude térmica do planeta seja muito grande ou que nós tenhamos temperaturas muito baixas, ainda é possível se manter vida, justamente porque congela a parte de cima do lago e não o restante. No intervalo de 0 a 4 graus Celsius, enquanto a temperatura aumenta de 0 a 4, o volume diminui. Nós temos uma variação de temperatura positiva para uma variação de volume negativa. Isso só é possível porque o coeficiente de dilatação da água nesse intervalo é negativo. Nota que o coeficiente de dilatação não é sempre constante e não é sempre positivo. O da água no intervalo de 0 a 4 graus Celsius é negativo. Pronto, agora tu já sabe como a água e os outros líquidos dilatam. Curte aí e compartilha. Até a próxima. Um sólido, como ele tem formato definido, formado.